A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de... Foi na igreja, ainda criança, que ele iniciou os primeiros passos no teatro, onde interpretou textos bíblicos e personagens memoráveis. O recente projeto, realizado no Conjunto Penal de Juazeiro, é fruto do trabalho de conclusão de curso, com o tema Teatro no Cárcere, narrativa dos atuantes no Conjunto Penal de Juazeiro. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Valdeir Oliveira. Para iniciar, eu gostaria de perguntar, você tem fome de quê? Eu tenho fome de arte, tenho fome de transformação social. Eu acredito que a arte ela pode sim ser uma possibilitadora dessa transformação social. É isso que me dá fome, é isso que faz com que eu fique reverberando, fique noites sem dormir. E são essas coisas que me possibilitam estar na sociedade e ser um ator social. Valdeir, o teatro foi apresentado para você ainda na infância, né? E aí várias fases da sua vida tiveram a presença da arte. De acordo com sua perspectiva de mundo, de que forma o teatro ele contribui para a formação social de uma pessoa? O teatro ele marca a minha vida desde a infância, né? Desde pequeno, fui levado por minha tia para fazer teatro na igreja e fui compreendendo um pouquinho como era esse fazer artístico, né? Claro que com a infância a gente percebe, né? A gente vai compreendendo que é uma brincadeira e depois as coisas vão ficando mais sérias, né? E na adolescência eu fui compreendendo a importância do teatro como uma ferramenta de possibilidade de transformação social. Então foi começando a perceber o mundo de forma diferente por conta desse olhar artístico, né? Acredito que se eu ficasse somente com essa visão da educação formal, da educação escolar, com certeza eu não pensaria o mundo como eu penso hoje, né? E a partir da adolescência eu comecei também a escrever, além de fazer teatro, eu comecei a escrever peças teatrais. Então isso foi me possibilitando também a estar no mundo como um ator, mas também como um escritor da arte, né? E isso possibilita novos horizontes, possibilita compreender situações, compreender questões sociais, problemas sociais, por um lado artístico e também por um lado mais crítico, político, social, né? Você descobriu na adolescência o gosto de escrever, né? E aí, a partir dessa aptidão pela escrita, um dos resultados foi a peça autoral Água Fonte de Vida, que foi apresentada na época de colégio, que inclusive recebeu a premiação em primeiro lugar. E aí eu gostaria de saber qual é a colaboração, né, a contribuição do teatro nesse processo de escrita. O texto teatral, o texto artístico, ele possibilita você a ir para outros caminhos, que não necessariamente sejam caminhos voltados para uma escrita mais robusta, mais densa ou formal. Então o texto teatral ele possibilita um reconhecimento de si do outro também. Eu acho bacana no texto teatral porque a gente se permite a ser, né? A ser mais, a ser outro, né? A ser outra, a ser outra. Então, a escrita no teatro eu percebo como uma ferramenta de possibilidade mesmo para outros caminhos, para outras janelas, para a compreensão da sociedade por um outro olhar, né? Um olhar que não é aquele olhar seco, né? É um olhar afetivo, crítico, sensível. Valdeir, no quinto período da faculdade, você realizou um projeto no Conjunto Penal de Juazeiro, onde você buscava compreender as formas de educação escolar e de educação pela arte. E aí esse projeto ele continua, né? Só que dessa vez com a união da sociologia e da arte, que inclusive resultou no seu trabalho de conclusão de curso, apresentado no próprio Conjunto Penal para os internos. E aí eu gostaria de saber como você aplicou esse projeto, como foi aplicado. Então, em 2015, né, eu chego no Conjunto Penal de Juazeiro para realizar meu estágio supervisionado. E minha ideia era conseguir tentar compreender, né, de que forma se processava a educação num lugar de prisão, né? Eu acredito na educação como possibilidade de transformação social, então como é que se dá a educação dentro de um espaço de prisão? É diferenciada da educação que é ofertada aqui fora? E a arte ela surge no meio do caminho mesmo, porque durante o meu percurso até chegar na cela de aula do Conjunto Penal de Juazeiro, eu percebi uma produção artística pelos corredores, produção de artesanato, produção de músicas, de desenhos, de pinturas, por sinal muito, muito, muito bonitas e com uma técnica mesmo que surpreendente. E aí eu comecei a me perguntar, eu estou aqui pesquisando educação, e de que forma eu posso
tentar compreender essa produção, essa educação pela arte que é apresentada nos corredores do Conjunto Penal. Então, em 2015, eu realizei um sarau, onde nesse sarau as produções artísticas dos internos eram o molde desse sarau, né? O sarau era composto por essas produções artísticas, desde artesanato, pinturas, desenhos, produção de músicas e de cordel. Porque o que acontecia? Nas conversas com os internos, eles falavam, a gente produz aqui artesanato, a gente desenha, a gente pinta, mas não tem ninguém para ver, não tem ninguém para comprar, não tem ninguém para apreciar a nossa arte. Então, a minha ideia de produzir um sarau lá em 2015 foi uma forma de dar visibilidade a essas produções, né? De que forma? Convidando o pessoal da instituição penal para estar lá no dia, o pessoal da Univasse, né? E também do Polivalente, que é o colégio que oferta o ensino médio. Então, essas instituições, a instituição penal, a instituição de ensino médio e a Univasse, estiveram lá, presentes, para contemplar e apreciar essas produções artísticas, né, dos internos. E foi um momento muito bacana porque deu visibilidade, né? Eles puderam mostrar, puderam se apresentar para as pessoas, mostrando que eles são internos, né, eles estão privados de liberdade, mas a arte ela não fica impossibilitada nesse espaço. Queria saber um pouco sobre os resultados, né, desse projeto. Então, e aí em 2016, já no meu segundo ano no Conjunto Penal, o que acontece? Eles ficavam cobrando teatro, né? Professor, a gente faz artesanato, a gente faz desenho, mas a gente quer fazer teatro. E teatro leva mais tempo, né? Inclusive da minha parte. Mas aí, a partir de junho de 2016, o teatro começa, de fato, a acontecer no Conjunto Penal. Isso já no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu pesquisei 10 internos que, juntamente com eles, montamos um grupo de teatro e começamos a nos lançar nessa busca do fazer teatral. Foram 5 oficinas de preparação de voz, de corpo, onde nessas oficinas eles contavam um pouco das histórias deles e eu também contava um pouco das minhas histórias para ele, né? Então era uma troca. Eu compreendia os internos a partir do que eles traziam e eles me compreendiam a partir do que eu falava, do que eu demonstrava das minhas vivências. E como resultado dessas oficinas surge então a ideia de um texto teatral, né? As oficinas estavam acontecendo de uma forma bacana e eu lancei a proposta de uma peça de teatro. Toda história carrega em si um toque de arte, um toque de magia. Nas palavras que tecem cada história, há desejos, amores, angústias. Nas palavras da narrativa, algo foi dito, mas também algo que não foi revelado. É este não dito, é o não revelado que iremos descortinar agora. Nossa Clube Atuante apresenta a partir de agora a peça Histórias Descortinadas. Tenhamos um ótimo espetáculo. E o texto desse espetáculo foi a partir das histórias de vida de cada um. Foram as vivências dos internos que deram vida a esse texto teatral. E aí foi apresentada na minha defesa TCC, em junho desse ano, onde foi no próprio Conjunto Penal de Juazeiro, minha família, a Univasse, o pessoal da banca foi até o Conjunto Penal, os internos puderam participar dessa defesa, bem como puderam apresentar esse espetáculo teatral que contava essas histórias de vida deles. E isso foi em junho e foi tão bacana o momento que eles não quiseram parar. Então o grupo continua, o grupo de teatro atuantes continua no Conjunto Penal de Juazeiro, né? Eu continuo em parceria com o grupo, como diretor, como colaborador, e a nossa ideia agora é um espetáculo para o final do ano. Quais são as possibilidades que a arte ela oferece quando consegue entrar nesses espaços, como o Conjunto Penal, por exemplo? Eu gosto de falar que a arte não responde, né? Ela questiona, ela pergunta. Então, a arte em qualquer lugar ela vai provocar, né? Ela vai lhe instigar, ela vai possibilitar um questionamento. E quando a arte chega num espaço de prisão, por exemplo, é para quebrar paradigmas mesmo. De que forma a arte ela poderia chegar no Conjunto Penal de Juazeiro, né? Quando eu comecei a trabalhar desde o sarau até a peça teatral, eu comecei a me perguntar nisso, né? Quais seriam essas possibilidades? E no decorrer dos trabalhos, das minhas atividades, que eu fui percebendo isso. A arte ela pode proporcionar uma mudança do sujeito, não só o interno, né? Mas também da direção. E eu percebi isso no Conjunto Penal de Juazeiro, né? Desde a minha primeira conversa com o diretor da unidade até a minha última conversa, ou as minhas conversas agora, já que eu continuo realizando trabalho com teatro. Então a arte ela pode provocar uma mudança
do indivíduo. Valdeir, no contexto local, como o teatro pode ser essa ferramenta de transformação social? Eu acredito que a partir dos questionamentos, né? A arte ela questiona, né? O teatro também. Então, percebendo o contexto local, se reconhecendo, inserido nesse contexto, a arte ela pode provocar questionamentos, ela pode provocar posicionamentos. Eu percebo aqui no Vale do São Francisco, Juazeiro e Petrolina, a produção artística preocupada com isso, né? A gente consegue compreender grupos, coletivos, não só de teatro, mas de outras vertentes artísticas também, se preocupando com questões ribeirinhas, com questões mesmo de desigualdades. Eu percebo que ainda precisa avançar, né? A gente tem muito que avançar. A arte ela precisa quebrar padrões, tanto aqui quanto em outros contextos, em outros lugares. Mas eu percebo a cena local preocupada com essas questões do contexto, né? Qual é o contexto que a gente está inserido? Quais são as dificuldades que a gente aqui em Juazeiro e Petrolina a gente percebe, a gente encontra? Então, eu acredito que a linguagem artística ela é uma contribuidora para esses questionamentos, para esses posicionamentos. Muitas vezes a fala seca, formal, ela não consegue atingir todo mundo, quanto um espetáculo de arte, quanto uma música, quanto uma performance, né? Eu percebo que o fazer artístico ele precisa estar ligado, direcionado à contextualização mesmo. A cena aqui cultural, ela possibilita isso. Como eu sou de fora, eu sou de Capim Grosso, né? Então eu percebo com esse olhar de fora, mas também o olhar de quem já está aqui há 5 anos, uma preocupação com essas questões. Volto a dizer, ainda é preciso sim uma força que possa garantir mais ainda esses questionamentos, esses posicionamentos. E a arte ela pode sim ser uma possibilitadora desses protestos, né? Desses protestos na rua, no palco, nas praças. Eu acredito que a arte ela pode ser o principal instrumento de força, né, para a transformação social. E eu gostaria desde já de agradecer a sua participação aqui no nosso Fome de Quê, né? E você pode ficar livre para fazer seus agradecimentos. Agradeço o convite, né? Todo o pessoal da TV UNEB, muito honrado pelo convite e agradeço essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, um pouco dessa minha vivência artística, tanto lá em Capim Grosso quanto aqui em Juazeiro. Muito obrigado. Esse foi mais um Fome de Quê com Valdeir Oliveira. E eu fico por aqui. Tchau, tchau!